O Vasco vem mais uma vez se posicionar com relação à falta de critério da arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Ali por volta dos 20 do segundo tempo, tem um lance onde o árbitro sinaliza a mão do atleta do Palmeiras, sinaliza com convicção. Veja que o lance estava em posse de bola do Vasco, ele determinou que foi a mão. E aí, durante o momento que ele está montando a barreira, o VAR chama ele para ele conferir provavelmente a posição da bola, porque a mão não teria sido fora da área, a mão teria sido dentro da área. Aí o que acontece? Fato número 1, foi mão. O árbitro confirma as duas vezes que foi mão. No momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem, é clara, mostra que a mão foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural. Então, se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Ele poderia ter deixado o lance seguir. Quando o jogo paralisasse, ele poderia ter o recurso do VAR. Então, a gente questiona aqui mais uma vez os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, né, de quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar o impedimento, quando se picota um jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro, porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti para o Vasco da Gama, como se fosse um crime não dar um pênalti para o Vasco, porque o Palmeiras está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Então fica aí mais uma vez o repúdio do Vasco, e agora que a gente já aprendeu que tem que oficiar, nós vamos oficiar a comissão de arbitragem da CBF, e vamos ver na reunião de segunda-feira que agora criaram, no início da tarde, qual vai ser a justificativa, porque provavelmente mais uma vez vão apelar para o lado subjetivo, porque na parte objetiva, que foi bom e foi dentro da área, não tem questionamento, nem o próprio árbitro do jogo questiona. Obrigado. Boa noite a todos. Passo a palavra agora ao nosso técnico Rafael Paiva, para que ele possa falar mais do jogo, falar mais do time e ter a oportunidade de se estressar menos com essas arbitragens que a gente acompanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Se analisasse esse jogo, né, um jogo muito parelho que foi decidido num lance, né, infeliz do Ryan no primeiro tempo. Eu queria saber o que de aprendizado que se tira dessa partida, o Vasco enfrentando mais um time da parte de cima da tabela e não conseguindo uma vitória, até que ponto isso incomoda, digamos assim. Mais uma vez, obrigado aí pela... Sim, eu acho que fica, mais uma vez, como eu tenho falado nos últimos jogos, a nossa capacidade de jogar contra qualquer equipe, né, nessa competição, no Campeonato Brasileiro. Acho que a gente conseguiu fazer realmente um jogo parelho, equilibrado, a gente conseguiu, no segundo tempo, empurrar o Palmeiras para trás, a gente criou oportunidades, foi contra-atacado. O Palmeiras é uma grande equipe, não tem que ficar falando aqui da capacidade que tem também para terminar jogadas. E um erro que eu acho que poderia mudar bastante o que seria o jogo, né? O lance do pênalti. E fica, a gente está buscando evoluir a nossa equipe, a gente está tentando jogar contra todo mundo. Então, a gente falou muito entre nós na semana de a gente tem que jogar, a gente tem que buscar o gol, a gente tem que colocar a bola no chão. E foi nesse momento que a gente errou, né? O Ryan teve um erro que faz parte do processo, é um jogador jovem, teve um erro há pouco tempo atrás, né? E a gente sabe como é pesado para ele, mas o que eu acho que tem que ficar é o quanto a gente reagiu como equipe a mais uma vez um erro individual e o quanto o Vasco lutou até o final para buscar um resultado melhor aqui, pontuar aqui, buscar um empate ou a vitória. E eu acho que tem que ficar isso, tem que ficar o quanto a gente está conseguindo competir contra essas equipes grandes. E eu não tenho dúvida que a curto prazo a gente vai conseguir buscar as vitórias aí contra esse nível de equipe. Rafael,
Lineker Biondi, canal Mário Coelho Vasco. Queria fazer uma pergunta a respeito do mando de campo aqui em Brasília, porque durante a semana a gente teve, o Marcelo falando da importância de São Januário lá na Copa do Brasil. Os jogadores também relataram bastante a respeito do estádio. A gente tem um percurso também para a reforma, construção e modernização do novo São Januário. Aí a gente encurta cada vez mais as datas, do torcedor estar presente lá no Caldeirão. Queria saber de você se foi prejudicial essa partida aqui, sendo que o Vasco era mandante. Eu não tenho dúvida nenhuma que jogar em São Januário não tem lugar melhor do que São Januário para o Vasco jogar, né? Lá realmente é um caldeirão, é uma atmosfera completamente diferente que a gente não consegue ter em nenhum outro lugar, né? Então, de fato, jogar em São Januário é um peso muito grande para a gente, nos empurra demais a torcida e lá a gente tem certeza que é algo que deixa a gente mais forte ainda, né? O fator jogar em casa. Mas a gente tem que colocar aqui que a torcida também nos empurrou bastante. É um estádio que tem a tua história, claro que é um estádio neutro até pelos ingressos divididos ali, então vira um estádio neutro e a gente não tem dúvida que São Januário a gente é muito mais forte, vai nos empurrar muito mais, então quanto mais a gente puder jogar lá, a gente sabe que a nossa força fica muito maior. Rafael Paiva, boa noite. Luiz Moreira, da Tamanho de Brasília. Queria te perguntar sobre a questão do João Vitor e o Léo Pelé. Léo, no caso. O João Vitor vem sendo titular nos últimos jogos. Ele é suspenso contra o Atlético, no Brasil, não joga a volta. E é suspenso também contra o Vitória, e não joga contra o Flamengo. E hoje, por algum motivo técnico, acredito eu, a escolha do Léo Pelé segue como titular. E ele consegue performar bem. O Léo Pelé ele consegue até fazer um bom jogo. E comentar um pouco sobre a importância do Léo Pelé para o time, pelo hábito, do Léo para o time, ele recuperar essa confiança, ele como um dos líderes do elenco, inclusive era capitão até recentemente, e também sobre a opção dessa escolha, do João Vitor seguir no banco para o Léo ter mais oportunidade. Eu acredito que a gente tem 3 zagueiros do nível muito bom, né? Então a nossa dupla sendo Maicon e Léo, João e Maicon, como já foi também o João e Léo, acho que a gente é muito forte, né? É um setor que a gente sempre foi muito criticado e eu acho que a gente conseguiu equilibrar muito bem a nossa defesa. Hoje eu sinto que a gente defende muito melhor, a gente é muito mais firme defensivamente, a gente é muito mais equilibrado, independente da dupla que a gente coloca para jogar, a gente tem muita qualidade no elenco. Eu sempre acreditei nisso e sempre falei sobre isso, né? Hoje a escolha foi manter o Léo e o Maicon, eles vieram de 2 jogos do nível muito difícil, que a gente se comportou muito bem defensivamente e a gente quer tentar manter essa competitividade interna, né? Ainda temos o Rojas, que é um jogador muito experiente, temos os meninos da base com o Lincoln e o Luiz, então eu acho sim que a gente está bem servido de zagueiros, a gente está se equilibrando melhor defensivamente, e a gente vai manter a disputa viva para a gente ter mais jogadores do nível satisfatório, para a gente conseguir rodar esse final de ano aí, sempre com qualidade alta, independente de quem jogue. Rafael, Mário Coelho, do canal Mário Coelho Vasco. Boa noite, parabéns, infelizmente, pela derrota hoje, mas parabéns pela entrega e dedicação dentro de campo ali. A pergunta que eu faço em relação ao Rayan, mais uma vez ele entra como titular, acaba errando ali, né, um erro que obviamente o torcedor fica muito chateado, triste ali pela questão do gol sofrido. E a questão que a gente vê é a insistência no Rayan e não insistência em outros meninos da base que vem bem, o Lincoln, o Luiz Gustavo, que, enfim, esse formato de meninos que treinam muito bem, JP, então, enfim, essa molecada, que alguns até voltam para jogar pelo Sub-20, como aconteceu aí no último jogo. Você não acha que isso pode acabar atrapalhando a própria evolução do Rayan pela cobrança, pela questão do torcedor acabar ficando muito irritado, como a gente viu na arquibancada hoje ali com o que aconteceu na partida de hoje? Eu acho que os jogadores da base, a gente passa para eles que a partir do momento que eles pisam no profissional, eles têm que ser cobrados como jogadores profissionais, né? Então, o Rayan, eu acho que já está acostumado com esse ambiente, é um jogador que tem experiência, é um jogador que tem muita capacidade física, é um jogador potente, tem finalização muito forte, é um jogador que foi convocado agora para a Seleção Brasileira Sub-20 e a gente viu que ele evoluiu, né? Ele evoluiu nesse processo e, enfim, hoje ele foi infeliz mais uma vez com um erro, né? Um erro que nesse nível de jogo ele custa muito caro, né?
Custou a nossa derrota aí, mas ele tem que ser cobrado igual qualquer jogador do profissional. E ele tem capacidade técnica, tática, física para suportar o jogo do profissional. E por isso que ele é selecionado, né? O Vasco é a equipe que mais coloca os jogadores, né, de minutagem sub-20, é a primeira equipe na competição dos últimos, se eu não me engano, 3 ou 5 anos. O Vasco está no primeiro lugar em minutagem, então a gente tem que ter paciência, porque são jogadores que têm um potencial muito grande, mas eles ainda faltam um pouco de experiência, né? Apesar de serem cobrados como jogadores profissional, falta um pouco de experiência, falta um pouco de bagagem, às vezes interpretar o que está acontecendo um pouco mais rápido, né? E a gente gostaria que eles errassem menos, mas a gente tem que ter consciência que isso vai acontecer. E a gente vai continuar apostando nos nossos jogadores da base, porque ali tem muito talento e vai dar muita alegria para o Vasco ainda. Rafael, tudo bem? Aqui é a Nicolete ESPN. O Vasco se ganha hoje, pela fase até que tá vindo, encosta ali no pelotão da frente, já dá uma esperança. Agora fica no meio da tabela. Faltam aí 11 jogos. Como é que você vê o campeonato do Vasco? Porque o ano passado conseguiu escapar nas últimas rodadas e esse ano está bem diferente. Você acha que tem que ter paciência para esperar esse time chegar na Libertadores ou esse ano já é possível? Se a gente vence o jogo de hoje, a gente fica a 4 pontos do Bahia com um jogo a menos, né? Então a gente está enxergando a parte de cima da tabela, mas é um campeonato muito cruel também, né? Porque você não pode deixar de olhar para baixo também, porque é muito competitivo, é um campeonato muito competitivo, as equipes são muito fortes, as equipes oscilam muito na competição e a gente está numa parte que a gente tem que buscar as vitórias, não tem muito o que fazer. Eu acho que a gente tem que evoluir o nosso jogo, o nosso futebol, continuar sendo competitivo. A gente vinha de 6 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, então é importante a gente pontuar o tempo todo. E só que a gente sabe que nesse nível de campeonato, em algum momento a gente vai ter as derrotas, né? É muito difícil ter essa sequência sempre. Mas a gente já precisa dar a resposta no próximo jogo, a gente já precisa buscar a vitória, pontuar. É um jogo difícil contra o Cruzeiro. A gente tem que pontuar para estar olhando para cima o tempo todo. Paiva, André do podcast Cruz Maltino. Você já tem na sua mente alguma formação onde Payet e Coutinho joguem juntos? E para quando você imagina que isso pode acontecer? Quando que o torcedor pode esperar por isso? Acho que o Coutinho hoje já entrou com uma minutagem um pouco mais alta. Na minha opinião, ele fez um grande jogo, né? Um jogador que pensa diferente da maioria dos jogadores, tem uma capacidade técnica, interpretativa do jogo absurda e está se sentindo confiante. Eu acho que, em primeiro lugar, o plano para o Coutinho é mantê-lo na maior sequência possível de jogos sem perdê-lo, né? Independente se ele vai começar ou não, o Coutinho tem que estar no jogo. Tem que ganhar minutagem, se vai começar o jogo ou se vai entrar, ele tem que estar no jogo. A gente não pode perder o Coutinho na relação, né, de 23 jogadores. E aí eu acho que é o processo, a gente tem que perceber o que vai acontecendo, como a nossa equipe está reagindo. A gente não tem dúvida que os 2 jogadores juntos vai dar uma qualidade técnica absurda, mas o jogo também tem a fase defensiva, as transições. A gente sabe que a gente pode sofrer muito com os 2 juntos, né? Então, realmente, acho que o primeiro objetivo é manter o Coutinho o máximo de tempo possível, até ele aguentar próximo de um jogo todo e potencializando cada vez mais o Coutinho para a gente tomar essa decisão na frente, se dá para a gente iniciar com os 2 ou não. Paiva, queria que você falasse sobre a estreia do Maxime Domingues. Hoje, né, ele foi contratado jogando pela ponta direita, meia direita, lá no Gil Vicente. E hoje podemos observar ele um pouco mais atrás, como um meio, um volante. Queria que você avaliasse essa possibilidade de jogar com ele em mais de uma posição. E também eu sei que está muito longe, o jogo é só domingo, mas existe algum planejamento de poupar jogadores, tendo em vista o jogo na sequência contra o Atlético pela Copa do Brasil? Se já existe isso, e se você tem uma prioridade a partir do momento que vai afunilando para a proximidade desse jogo. Obrigado. O Maxime a gente queria, né, colocá-lo numa situação melhor, mas esse é o Campeonato Brasileiro, né? É muito difícil da gente escolher para colocar numa situação mais positiva, né? E a gente não queria perder a força do nosso ataque. Então o David fez um bom jogo, o Emerson entrou muito bem, Verratti é o homem do gol. A gente tinha Coutinho, que entrou muito bem no jogo também.
e a gente precisava colocar um jogador com a qualidade técnica ali para construir. Acho que o Matheus entrou muito bem, Cocão também, e o Maxime, a gente quis dar um pouco mais de qualidade ali pra gente tentar dar aquele abafa no final do jogo, pra gente buscar o gol. A gente precisava de qualidade técnica também. Então a opção por colocá-lo ali, né? E é muito recente a chegada dele ainda. A gente viu que é um jogador inteligente, capacidade de passe muito alta, é um jogador que passa muito bem, constrói muito bem. E a gente tem que ir conhecendo melhor ali no dia a dia para a gente encaixar ele onde se enquadra melhor na equipe, né? Mas é mais um jogador que veio para agregar muito. A respeito das competições, eu acho que o Vasco não tem que escolher, a gente tem que jogar todo jogo como se fosse uma final, como se fosse um mata-mata. É importante a gente ir bem no Brasileiro, a gente precisa dar resposta, a gente quer tá melhor colocado na tabela. E a Copa do Brasil é um campeonato importantíssimo, a gente não vai priorizar nenhuma. A gente vai com força máxima em todos os jogos.